Você conhece todos os 12 brasileiros que pretendem ser o próximo presidente da República? No próximo dia 2 de outubro, vamos decidir quem será o próximo ou a próxima presidente da República. Apesar de termos 12 candidaturas apresentadas no TSE, muitos conhecem os 2 ou os 3 primeiros das pesquisas de intenção de voto. Então, como contribuição desse canal, vamos apresentar os 12 presidenciáveis com candidatura registrada no TSE, quem são, de onde vêm e o que eles pensam. Espero que vocês gostem. A ordem de aparição dos candidatos nesse vídeo será a mesma utilizada pelo TSE, ou seja, ordem alfabética. Falando no TSE, você poderá validar as informações que trouxemos aqui pelo site Divulga Cand. O site que o TSE apresenta todos os dados de todas as candidaturas, não só os presidenciáveis. Aliás, vale muito a pena a sua visita. Vamos então para os vídeos. Tudo que admiro, prefiro Ciro. Ciro Gomes, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, número de urna 12. Bens declarados, cerca de 3 milhões de reais. Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, tem 64 anos e é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi deputado federal pelo Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e, novamente, deputado federal pelo Ceará. Desde então, Ciro vem tentando conquistar a presidência do país. Sua candidata a vice é Ana Paula Matos, também formada em Direito e até então vice-prefeita de Salvador, Bahia. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são a recriação do imposto sobre lucros e dividendo, a alteração da política de preços de combustíveis da Petrobras, a implementação de um programa de renda mínima de cerca de R$ 1.000 por domicílio, o fim do foro privilegiado e a manutenção do sistema de cotas raciais. Constituinte Emael, do DC, a Democracia Cristã, número de urna 27. Bens declarados, cerca de 6 milhões de reais. José Maria Emael nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem 83 anos e é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi deputado federal por São Paulo. Um dos fundadores do Partido da Social Democracia Cristã, a então PSDC, que hoje se chama Democracia Cristã. Participou das eleições presidenciais de 98, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Seu candidato a vice é o professor João Barbosa Bravo, formado em Economia e ex-prefeito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são resgatar os valores éticos da família, reformular o Pacto Federativo, implementar o ensino em horário integral, reincluir educação moral e cívica no currículo escolar e o fim de todos os cargos em comissão. Vem pensar pra frente, agora é 30, vai, Felipe presidente. Felipe Dávila, do Novo, Partido Novo, número de urna 30. Bens declarados, cerca de 24 milhões de reais. Luiz Felipe Chaves Dávila nasceu em São Paulo, tem 59 anos e, apesar de mencionar formação em Harvard, não apresentou ao TSE o seu comprovante de conclusão do ensino superior. Nunca exerceu um cargo político. Seu candidato a vice é Tiago Mitrô Castro Leite, formado em administração pela Universidade Federal do Paraná, que foi deputado federal por Minas Gerais. 5 pontos interessantes de seu plano de governo é a abertura integral do mercado, a erradicação da pobreza extrema, o fortalecimento da telemedicina, implementação da prisão em segunda instância e a implementação de um acordo do Mercosul e União Europeia. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Jair Bolsonaro, do PL, o Partido Liberal, número de urna 22. Bens declarados, cerca de 2 milhões de reais. Jair Messias Bolsonaro nasceu em Glicério, em São Paulo, tem 67 anos e se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Foi vereador do Rio de Janeiro, deputado pelo Rio de Janeiro e o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Seu candidato a vice é Walter Souza Braga Neto, também formado na Agulhas Negras, interventor do Rio de Janeiro, ministro-chefe da Casa Civil e ministro de Defesa. Em seu primeiro ano de governo, Bolsonaro apresentou medidas de desburocratização do mercado, como a MP da Liberdade Econômica, que foi convertida pela Lei 13.874/2019.
Durante seu governo, o Brasil foi atingido pela pandemia de coronavírus, e sua gestão costuma ser muito criticada nesse ponto. Outra questão de importante apontamento foi o tráfico de influência no Ministério da Educação, quando a pasta era controlada por Milton Ribeiro. 5 pontos interessantes do seu plano de governo são a implementação do 5G, a melhoria da colocação do Brasil no PISA, aumento da malha ferroviária, a promoção de desestatização e dar continuidade à adesão no Brasil na OCDE. Porque a divisão do latifúndio, das terras enormes que nós temos nesse país. Léo Péricles, do UP, União Popular, número de urna 80, bens declarados R$ 197. Léo Péricles Vieira Roque nasceu em Belo Horizonte, tem 41 anos e é formado em eletrônica. Iniciou uma graduação em biblioteconomia, mas não apresentou ao TSE o comprovante de conclusão do seu ensino superior. Foi candidato a vereador e vice-prefeito em Belo Horizonte, sem, no entanto, ter sido eleito em ambas as circunstâncias. Sua candidata a vice é Samara Martins da Silva, formada em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também nunca exerceu um cargo político. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são a nacionalização das empresas públicas que foram privatizadas, a eleição de membros do Poder Judiciário, demarcação de terras indígenas, redução da jornada de trabalho para 6 horas e o fim da Polícia Militar. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce... Lula, do PT, Partido dos Trabalhadores, número de urna 13. Bens declarados, cerca de R$ 7 milhões. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns, Pernambuco, tem 77 anos e é formado em torneiro mecânico pelo Senai de São Paulo. Foi deputado federal por São Paulo e o 35º presidente da República Federativa do Brasil. Seu candidato a vice é Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, formado em medicina pela Universidade de Taubaté. Foi vereador de Pindamonhangaba, em São Paulo, prefeito da mesma cidade, deputado federal por São Paulo, governador de São Paulo, secretário de Desenvolvimento de São Paulo e, novamente, governador de São Paulo. Em seu governo, Lula fez o programa Universidade para Todos, o ProUni, que dava bolsas de estudo de 50% ou 100% no ensino superior. Outra questão importante apontamento foram os casos de corrupção em seu governo, como o Mensalão e o Petrolão. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a continuidade das cotas raciais, a revogação do teto de gastos, a tributação de grandes fortunas e a manutenção do caráter público da Petrobras, Eletrobras e os Correios. Pra presidente, vote 90. Pablo Marçal faz a diferença. Pablo Marçal, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, número de urna 90, bens declarados cerca de R$ 96 milhões. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em Goiânia, Goiás, tem 35 anos e é formado em Direito pela Universidade Paulista. Nunca exerceu um cargo político. Apesar do PROS já ter declarado que Marçal não deveria ser presidenciável pelo partido, fato é que sua candidatura está em processo junto ao TSE e até decisão contrária, candidato é. Sua candidata a vice é Fátima Aparecida dos Santos de Souza, formada em Informática para Gestão de Negócios pela FATEC de Mauá, São Paulo. Também nunca exerceu um cargo político. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são: subsidiar a hospedagem de idosos em hotéis, criação de um banco de dados nacional, promover a renegociação das dívidas dos brasileiros, instituir o maior salário mínimo da América do Sul, a capacitação e profissionalização dos presidiários. Pela primeira vez, católicos e evangélicos caminham juntos numa eleição presidencial. Padre Kelmon, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, número de urna 14, bens declarados cerca de R$ 8 mil. Kelmon Luiz da Silva Souza nasceu em Acajutiba, Bahia, tem 46 anos e é formado em Teologia pelo Mosteiro de São Basílio e São Tomé, no Rio de Janeiro. Nunca exerceu um cargo político. Padre Kelmon assumiu a cabeça de chapa do PTB após o TSE, por unanimidade, indeferir o registro da candidatura de Roberto Jefferson. Seu candidato a vice é Luiz Cláudio Medeiros de Fonseca Gamonal, formado em Gestão Ambiental pela Unopar, a Universidade do Norte do Paraná.
Nunca exerceu um cargo político. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são a criminalização do aborto, a criminalização da cristofobia, a criminalização do plantio de maconha, a limitação de juízes de carreira para indicação ao STF e o reembolso de mensalidade por parte dos estudantes de universidades públicas. Simone Tebet, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, número de urna 15, bens declarados cerca de 2 milhões de reais. Simone Nassar Tebet nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tem 52 anos e é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi deputada estadual pelo Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas, no mesmo estado, vice-governadora do Mato Grosso do Sul e senadora pelo mesmo estado. Sua candidata a vice é Mara Cristina Gabrilli, formada em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, de São Paulo. Foi secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, vereadora por São Paulo, deputada federal por São Paulo e, finalmente, senadora por São Paulo. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são o sistema de poupança aos estudantes do ensino médio, recriar o Ministério da Cultura, dar continuidade à adesão do Brasil na OCDE, a paridade de gênero nos ministérios e a digitalização integral do governo. Temos mais de 33 milhões de pessoas que não conseguem fazer uma refeição por dia. Sofia Manzano, do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, número de urna 21, bens declarados cerca de 400 mil reais. Sofia Pádua Manzano nasceu em São Paulo, capital, tem 51 anos e é formada em Ciências pela Universidade de São Paulo, a USP. Nunca exerceu um cargo político. Seu candidato a vice é Antônio Alves Silva Júnior, formado em Comunicação Social pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, no Pernambuco. Nunca exerceu um cargo político. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são revogação do teto de gastos e das privatizações, nacionalização da Vale, Embraer, CSN, Eletrobras e Petrobras, legalização do aborto, convocação de uma Assembleia Constituinte e a nacionalização de todos os bancos. Soraya presidente, pra unir o Brasil. Soraya Tronic, do UB, União Brasil, número de urna 44, bens declarados cerca de 700 mil reais. Soraya Vieira Tronic nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, tem 49 anos e é formada em Direito pela UNAIS, Faculdade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi senadora pelo Mato Grosso do Sul. Seu candidato a vice é Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, formado em Economia por Harvard, vereador em São Paulo e deputado federal por São Paulo. 5 pontos do seu plano de governo interessantes de menção são a implementação de Imposto Único Federal, a instituição do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, implementação de escolas cívico-militares, revisão das unidades de conservação e fomentação da produção de fertilizantes. Isso é uma farsa. O Brasil precisa de uma rebelião. Vera, do PSTU, Partido Socialista de Trabalhadores Unificado, número de urna 16. Bens declarados cerca de 8 mil reais. Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado nasceu em Inajá, Pernambuco, tem 55 anos e é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Sergipe. Nunca exerceu um cargo político. Sua candidata a vice é Raquel Aguiar Santos, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão. Também nunca exerceu um cargo político. 5 pontos interessantes de seu plano de governo são a duplicação do salário mínimo, a nacionalização dos serviços de saúde, auxílio emergencial aos jovens, o não pagamento da dívida pública e licença de maternidade e paternidade de 1 ano. Com isso, chegamos ao fim da nossa lista de presidenciáveis. Agora você conhece todas as candidaturas e, o mais importante, o que cada uma delas propõe. Mas e você, eleitor, o que gostaria de ver no plano de governo? Eles superam as suas carências ou deixa muito a desejar? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like
e compartilha no grupo da família. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e aproveita, clique em se inscrever e ativa o sininho. Assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Siga-nos também pelo Instagram, no Política do Bom Senso. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na política nacional e internacional. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.